Coronéis do Brasil. Início essa série mostrando como as engrenagens, a mecânica e a fisiologia do nosso país funciona. Famílias tradicionais da elite dominam todos os poderes do país e coordenam toda a estrutura através do judiciário, do legislativo e do executivo. A trajetória de Romero Jucá é marcada por uma longevidade política incomum no Brasil, tendo sido o principal articulador político no Senado por mais de 2 décadas, servindo como líder de governo para presidentes de espectros políticos opostos. Início da carreira e chegada a Roraima. Economista formado em Pernambuco, Jucá iniciou sua vida pública no seu estado natal antes de assumir cargos federais. FUNAI de 1986 a 1988, presidiu a Fundação Nacional do Índio durante o governo Sarney, período em que sua gestão enfrentou críticas severas de entidades indígenas e indigenistas pela defesa da mineração em terras protegidas. Governador de Roraima de 1988 a 1990, foi o último governador nomeado do então Território Federal de Roraima, liderando sua transição para Estado. O líder perpétuo no Senado, comandou por 14 anos uma das casas mais poderosas do Brasil de 1995 a 2019. Eleito senador pela primeira vez em 1994, Jucá exerceu 3 mandatos consecutivos, totalizando 24 anos de atuação. Sua principal característica foi a liderança política. Articulador de governos, Jucá foi líder do governo no Senado para os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Pilar do MDB, atuou como presidente nacional do partido e foi uma das figuras centrais na articulação do impeachment de Dilma Rousseff e na subsequente ascensão de Michel Temer. 3 ministérios e controvérsias. Apesar de sua força parlamentar, suas passagens pelo executivo foram curtas devido a polêmicas. Previdência, 2005 foi ministro no governo Lula por apenas 4 meses. Planejamento, 2016 nomeado por Michel Temer, deixou o cargo em apenas 11 dias após o vazamento de áudios onde mencionava um pacto para estancar a sangria, interpretado como uma tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Cenário recente. Derrotas eleitorais. Em 2018, Jucá perdeu sua cadeira no Senado por uma margem mínima de votos. Tentou retornar em 2022, mas novamente não foi eleito. Atuação partidária. Atualmente, permanece como uma figura influente nos bastidores do MDB, participando de fóruns de discussão política e econômica sobre o futuro do país. Resumo técnico para referência. Influência municipal. Jucá mantém forte influência através do MDB, especialmente em Boa Vista, seu principal reduto político com a ex-prefeita Tereza Surita, e em municípios do interior onde articula a liberação de recursos federais. Energia e empresas. Foi o principal articulador político para a instalação de usinas térmicas em Roraima. Há investigações e denúncias sobre sua proximidade com interesses no setor elétrico, incluindo a usina Jaguatirica II, operada pela Eneva, que hoje supre a maior parte do estado. Controle da comunicação. Sua família administra veículos de peso no estado, como a TV Imperial, Record, e a Band Roraima, antiga TV Caburaí, além de outros canais de comunicação e influência em outras, mantendo total controle do estado. Aqui está um resumo detalhado das batalhas políticas de Romero Jucá, focado em seus principais adversários e no impacto da Operação Lava Jato. Neudo Campos, o inimigo histórico. A rivalidade com Neudo Campos é o pilar das disputas pelo governo de Roraima por décadas. A batalha representavam grupos oligárquicos opostos. Enquanto Jucá dominava a articulação em Brasília, Neudo detinha forte base popular no estado. O embate, disputaram diretamente o controle do estado e da prefeitura de Boa Vista. A queda de Neudo, envolvido no escândalo dos gafanhotos, abriu espaço para Jucá consolidar sua hegemonia, mas o grupo de Neudo, hoje liderado por sua esposa, Sueli Campos, continuou sendo uma pedra no sapato do MDBista. Teomário Mota, o adversário do ataque direto. Teomário personificou a oposição mais vocal e agressiva contra Jucá no Senado e nas redes sociais. A batalha, Mota utilizava um discurso anti-Jucá para ganhar terreno, atacando a imagem do senador como símbolo da velha política. O embate, em 2019, o conflito escalou para ofensas pessoais públicas, com trocas de insultos como ladrão e palhaço.
Teomário foi um dos principais articuladores locais que ajudaram a desgastar a imagem de Jucá antes da sua derrota eleitoral. 3. Messias de Jesus, o algoz das urnas. Embora menos estridente que Teomário, Messias foi quem desferiu o golpe político mais duro em Jucá. A batalha, nas eleições de 2018, Messias de Jesus, republicanos, disputou a vaga ao Senado em uma eleição apertadíssima. O embate, Messias venceu Jucá por uma diferença mínima de votos, encerrando um ciclo de mais de 20 anos de Jucá no Senado. Essa derrota tirou de Jucá o foro privilegiado, deixando-o vulnerável às investigações da Lava Jato na primeira instância. 4. Mozarildo Cavalcante, outro cacique histórico de Roraima. Foi um dos principais adversários de Romero Jucá no estado. Conflitos na tribuna. Mozarildo utilizou diversas vezes a tribuna do Senado para criticar Jucá, acusando de tentar estabelecer uma oligarquia imperial em Roraima. Denúncias. Em 2006, Mozarildo chegou a pedir que o Conselho de Ética investigasse Jucá. Histórico. Embora tenha sido secretário de Saúde no governo de Jucá no passado remoto, quando Jucá foi governador nomeado, eles se tornaram ferrenhos oponentes políticos ao longo de seus mandatos no Senado. 5. Augusto Botelho. Teve uma trajetória de independência e oposição, embora menos ruidosa que a de Mozarildo. Campo político. Durante seu mandato de 2003 a 2011, Botelho esteve muitas vezes ligado a grupos que faziam oposição ao grupo de Jucá no estado. Ele foi eleito pelo PDT e depois passou pelo PT e pelo PPS, atual Cidadania. Diferença de perfil. Enquanto Jucá era o líder de governos sucessivos, FHC, Lula, Dilma e Temer, Botelho mantinha uma atuação mais técnica e voltada a áreas como saúde e educação. Frequentemente em coligações locais que enfrentavam os candidatos apoiados por Jucá. Resumo. No cenário político de Roraima, Mozarildo Cavalcante é amplamente reconhecido como um adversário histórico de Jucá. Augusto Botelho também atuou majoritariamente em campos opostos ou independentes da influência do 6. Povos indígenas e Yanomami, a oposição ética e social. Diferente dos rivais partidários, os movimentos indígenas são opositores ideológicos ferrenhos de Jucá desde a década de 80. A batalha. Jucá é visto como o principal lobista do garimpo em terras indígenas. Como presidente da FUNAI, de 1986 a 1988, ele facilitou a entrada de garimpeiros, o que gerou uma crise humanitária histórica. O embate. Líderes indígenas e ONGs ambientais são seus maiores críticos internacionais, denunciando-o constantemente por projetos de lei que visam abrir reservas para exploração mineral. 7. A Lava Jato e a Operação Estancamento. Aqui o adversário não foi uma pessoa, mas o sistema judiciário. Jucá tornou-se o rosto do acordão político para barrar as investigações. A batalha. Jucá foi gravado por Sérgio Machado, ex-Transpetro, sugerindo um pacto para estancar a sangria da Lava Jato através do impeachment de Dilma Rousseff. O embate. Ele foi denunciado diversas vezes por corrupção e lavagem de dinheiro, especialmente no caso da Transpetro e Odebrecht. Jucá passou anos nos tribunais, mas em 2024, obteve vitórias jurídicas importantes com o arquivamento de inquéritos por falta de provas, o que pavimentou seu caminho para o retorno à política. Situação atual. Após o período de limbo político e jurídico, Jucá agora foca em 2026. Sua estratégia é retornar à Câmara dos Deputados para recuperar sua base em Roraima e sua influência no Congresso Nacional, apostando na memória de suas obras no Estado para superar a imagem deixada pela Lava Jato. O patrimônio declarado de Romero Jucá tem apresentado uma queda acentuada nos registros oficiais, embora investigações e denúncias apontem para uma rede de negócios operada por familiares. Patrimônio declarado, evolução. Nas últimas eleições, Jucá declarou valores que indicam um empobrecimento formal ao longo das décadas. Eleições 2022, declarou 170 mil ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, incluindo R$ 50 mil em dinheiro em espécie. Eleições 2018, declarou 194,8 mil reais. Eleições 2010, o valor era significativamente maior, cerca de 600 mil reais. Histórico de distribuição. Em 1996,
Jucá afirmou ter distribuído parte de seu patrimônio entre seus filhos, justificando por que seus descendentes possuem bens declarados muito superiores aos dele. 2. Empresas e negócios ligados, direta e indiretamente. O ex-senador afirma não possuir empresas em seu nome ou ser sócio de negócios. No entanto, uma rede de empresas de familiares e aliados é frequentemente citada em investigações e relatórios. Conglomerado de Comunicação, Roraima. TV Imperial, afiliada da Record em Roraima, ligada à família. Buritis Comunicações, administra a TV Bandeirantes no estado, pertence ao filho Rodrigo Jucá e à esposa de Romero, Rosilene Brito. Rádio Equatorial e editora online, site Roraima em Tempo registradas em nome de sua filha Marina e sua esposa Rosilene. Uirapuru Comunicações, agência de publicidade com participação de Rodrigo Jucá. Participações e consultoria. Societate Participações, empresa sediada em São Paulo, tendo como sócios os filhos Rodrigo e Marina Jucá. Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios, pertence ao seu irmão, Álvaro Jucá. A empresa já recebeu milhões em contratos públicos, como em Salvador e São Bernardo do Campo. Setor imobiliário e agronegócio. Fazenda Recreio, localizado em Boa Vista, foi alvo da Operação Anel de Giges por suspeita de superfaturamento em sua venda para a construção de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. 3 suspeitas e investigações. Esquema de R$ 500 milhões. Em 2022, a Polícia Federal. Operação que apura pagamento de investigou um suposto esquema de corrupção em convênios de prefeituras de Roraima que envolveria empresas de engenharia e o repasse de propinas ao ex-parlamentar. Operação Anel de Giges investigou desvios de R$ 32 milhões que teriam beneficiado filhos e ex-enteadas de Jucá através da empresa CMT Engenharia. Romero Jucá distribuiu o patrimônio entre os filhos. Não existe uma lista oficial com o número exato de indicados por Romero Jucá, pois indicações para tribunais costumam ser atribuições de governadores ou do presidente da República. No entanto, devido ao seu longo domínio político em Roraima e sua influência no governo federal, ele é historicamente associado ao apadrinhamento de figuras-chave nessas instituições. Tribunal de Contas de Roraima TCE Roraima. Jucá exerceu influência direta na composição do TCRR, onde aliados e ex-colaboradores ocupam ou ocuparam cadeiras de conselheiros. O tribunal é frequentemente apontado por opositores como um reduto de influência do grupo político de Jucá. Aliados estratégicos. Diversos conselheiros do TCRR foram eleitos pela Assembleia Legislativa de Roraima em períodos de forte articulação de Jucá. Exemplos notórios de aliados ou figuras que passaram por sua órbita incluem conselheiros como Brito Bezerra, atual presidente, e outros nomes que já transitaram pela política estadual sob sua liderança. Vagas de família, aliados. Em anos anteriores, o preenchimento de vagas no tribunal gerou polêmicas locais por supostamente favorecer nomes ligados ao seu grupo político para garantir a aprovação de contas de prefeituras aliadas. Judiciário e tribunais superiores. No plano federal, a influência de Jucá não se dava por indicação direta, que é a prerrogativa presidencial, mas pelo seu poder de articulação no Senado, que é o órgão responsável por sabatinar e aprovar ministros do STF, STJ e outros tribunais. Articulador de sabatinas. Como líder de governos de diferentes espectros, FHC, Lula, Dilma e Temer, Jucá foi o responsável por azeitar a aprovação de diversos ministros. Por exemplo, ele atuou na articulação da indicação de Alexandre de Moraes ao STF durante o governo Temer. Interlocução direta. Em áudios da Operação Lava Jato, Jucá mencionou ter conversado com ministros do Supremo para discutir o cenário político e jurídico do país, o que demonstrava seu nível de acesso às altas cortes. Embora não necessariamente significasse que os ministros eram seus indicados. Outras indicações relevantes. Transpetro. Uma das indicações mais citadas em investigações foi a de Sérgio Machado para a presidência da Transpetro, que, segundo denúncias do Ministério Público Federal, serviu para viabilizar esquemas de arrecadação política. Cargos federais em Roraima. Jucá historicamente controlou as indicações para cargos de confiança em órgãos como o INCRA, FUNASA e FUNAI no estado, utilizando esses postos como moedas de troca política. Em 2026, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro,
será um dos 5 partidos com os maiores repasses de dinheiro público no país, beneficiando-se diretamente do aumento aprovado para o fundo eleitoral, que saltou de 1 bilhão para 4,9 bilhões reais. Para as eleições nacionais. Embora o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ainda não tenha detalhado os valores exatos por diretório estadual para 2026, o montante que o MDB Roraima irá gerir depende de duas fontes principais. 1. Fundo Eleitoral. Divisão Nacional. O MDB está no topo da lista de partidos que dividirão um montante de 4,9 bilhões de reais, aprovado pelo Congresso Nacional. Repasse a Roraima. A fatia destinada ao Diretório de Roraima é decidida pela Executiva Nacional do partido, com base na importância estratégica das candidaturas locais, governador, senadores e deputados. Em anos eleitorais anteriores, o MDB Roraima recebeu volumes significativos devido à competitividade de seus quadros. 2. Fundo partidário. Manutenção mensal. Diferente do fundo eleitoral, este recurso é mensal e destinado à manutenção das sedes e atividades partidárias. Em 2025, os partidos já receberam mais de 570 milhões de reais, apenas no primeiro semestre, com o MDB mantendo-se como um dos principais recebedores devido à sua representação no Congresso. Contexto político em Roraima para 2026. O ano de 2026 será típico para as finanças públicas e políticas de Roraima devido a decisões recentes. Novas eleições para governador. Em abril de 2026, o TSE decidiu pela cassação do governador de Roraima, determinando a realização de novas eleições diretas. Isso pode antecipar gastos eleitorais e aumentar a pressão por repasses imediatos dos fundos públicos para as siglas no Estado. Orçamento recorde. O Estado de Roraima aprovou um orçamento de quase 10 bilhões de reais para 2026, o maior de sua história, o que aumenta a relevância da disputa política pelo controle dessas verbas. Conclusão: o império oligárquico no Brasil existe desde a descoberta do país. Romero é apenas um dos botões dessa grande máquina federal. Lógico que ele não coordena tudo sozinho e que vários outros caciques menores de olho em todo o espólio de Roraima surgiram e surgirão para tomar posse de todo esse império. Até então falamos de um domínio total do Estado de pelo menos 3 décadas. E vai muito além do que posso relatar em um vídeo de 15 minutos. Nessa engrenagem tem Câmara Municipais, Assembleias Federal e Estadual, além de centenas de secretárias em todos os poderes, cargos comissionados, além de indicações para as maiores empresas e tribunais de todo o Brasil. Vale ressaltar que o perfil pacífico, ameno, pragmático e articulador de Romero, além de seu carisma, são facilitadores em todo esse seu poder. Os adversários até incomodam mais nada que possa tirar o rei de Roraima do seu trono. Romero Jucá tem o Estado na palma de sua mão, sempre estando 20 passos à frente de seus adversários com aliados estratégicos em todos os setores da República. O povo roraimense, graças a Deus, tem acordado e colocado patriotas com Dira e outros, o que tem dado equilíbrio ao Estado, que tem prosperado, mas ainda está longe de se livrar completamente do establishment imposto por séculos em seu seio. O que nos resta é orar e ter fé por dias melhores. Se inscreva no canal e deixe seu like para continuar essa série fantástica e entender as engrenagens do nosso país.